Olá, 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 pessoal. Boa noite a todos. Estamos entrando aqui ao vivo e hoje a gente vai falar de um tema bastante pertinente, bastante relevante. Eu quero te convidar, manda um aviãozinho aqui embaixo, manda para os seus principais contatos, porque o que a gente vai falar hoje vai ser muito, muito relevante para o seu negócio. Se você é empresário, se você é empreendedor, você precisa ouvir, você precisa assistir essa live, porque hoje nós vamos trazer aqui a doutora Judite Vargas, uma advogada especialista no direito do trabalho, e eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, vai trazer muita relevância para o seu negócio, muita relevância para aquilo que você está fazendo nesse momento de muita incerteza, de muitas dúvidas, de muito sem saber para onde ir. Eu vejo que muitos empresários, muitos clientes meus me questionam muito sobre como será a economia do seu negócio, da sua empresa. Então, por isso eu quero te convidar. Convide o máximo de pessoas que você puder. A doutora Judite, ela já está na nossa live. Eu vou chamar ela em alguns minutinhos. Eu só quero que você convide os seus contatos, mande para o máximo de contatos que você puder. O pessoal vai entrando aí, fala da onde que você está conectado, da sua casa, eu sei, mas de qual cidade que você está falando, para a gente saber aí quantas pessoas estão conectadas com a gente, da onde que você fala, se você está falando de Floripa, de Santa Catarina. Comenta aí se o áudio tá bom. Eu quero que você se conecte conosco nessa noite. Eu quero que você mande aí o seu comentário. Fala para mim se o áudio tá bom. Quero saber de você se tá tudo certo. Nós vamos falar de algo muito, muito relevante, muito importante. Eu quero saber se você está me ouvindo bem. Da onde que você está falando? Ótimo, Alessio, seja bem-vindo, meu amigo. Anderson, muito bom, que bom. Então tá, pessoal, eu vou chamar a doutora Judite Vargas. Deixa eu convidar ela aqui. Ela vai estar acerca dessa medida provisória que está deixando o empresário aí de cabelo em pé, sem saber o que fazer. Vamos lá. Que bom, Priscila, Renata, minha esposa maravilhosa, fotógrafa linda. Vamos lá, Judite está. Vamos aguardar a Judite conectar. Medida provisória 927. Olá. Olá, doutora Judite. Tudo bem, Ju? Boa noite, tudo bem? Com você? E aí? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Ótimo, então, ótimo. Tudo bem, Ju? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá vindo o áudio meio travado, assim, mas... Tá vindo meio travado? Eu acho que você travou aí um pouquinho a tua câmera. Vamos lá, eu acho que às vezes leva alguns segundinhos para conectar bem. Eu vou desligar aqui já. Podemos? Vamos lá. Que bom. Ju, primeiramente, obrigado pela sua disposição. Eu tenho certeza que um dia como hoje, né, depois de tudo que a gente está vivendo no Brasil, né, essa medida provisória que veio com tudo e de repente já teve revogação, e eu tenho certeza que você, como advogada de muitas empresas aí no oeste de Santa Catarina, eu tenho certeza que muitos clientes querendo saber o que faz nessa hora. E obrigado mesmo por você se dispor a estar falando aí com a nossa audiência, falando aqui com os empresários aqui de Santa Catarina que estão passando por tanta incerteza, tanta insegurança jurídica. E eu queria que você explanasse para nós como é que está esse cenário jurídico hoje, com todas essas questões aí. Então, Renato, essa medida, ela é quentinha, né, de ontem. Então, nem bem chegou, já teve muitas críticas e o nosso presidente já suspendeu, né,
a parte lá da suspensão do contrato de trabalho, que era uma das questões mais preocupantes, tanto para os empregados como os empregadores, né? Porque ela veio muito ampla, assim, então o pessoal ficou, os empregados me questionavam, tá? Eu vou ficar 4 meses sem salário? Como que vai funcionar? E daí o empregador me questionava, tá? E esses 4 meses sem salário, depois eu vou ter que pagar, né? Então, graças a Deus, está suspensa, né? Com relação a esse artigo. E os demais artigos dá para ser bem aproveitado, assim, tanto pelo empregado quanto pelo empregador, né? Então, nós estamos num momento, assim, bem crítico e eu acho que é o momento do pessoal se ajudar, né? Tanto o empregado quanto o empregador. Essa medida, ela foi criada com a intenção, né? De não ter demissão em massa, né? Esse é o objetivo da medida. Então, assim, claro, teve esse ponto que eu acho que todo mundo ficou assustado, até a gente, sabe? E seria, obviamente, muito questionada no mundo jurídico, né? Todo mundo criticou e tal. Mas eu acho que entre outros pontos, eu acho que tem coisa boa aí, sim, que a gente pode aproveitar e todo mundo se ajudar. Que bom, Ju, que bom. Você sabe que no meu escritório eu atendo empresas pequenas, médias e grandes e é um grande movimento do mundo empresarial saber o que vai ser desse período aí. Agora, estava vendo ali o governador, ele decretou mais 7 dias de paralisação. E eu vejo assim que o empresariado em si ele está muito preocupado por conta dos custos que vão ter, porque é aluguel que precisa pagar, enfim, é uma série de despesas que continua para o empresário e ainda assim agora com essa questão do empregado, ele não sabe se demite, se suspende, se dá férias coletivas. O que você tem para falar sobre essa questão das férias ali, que foi a primeira parte ali do artigo, uma das primeiras partes ali da medida provisória? Então, com relação às férias, na legislação diz que as férias elas podem ser dadas com aviso prévio de 30 dias, né? Com essa medida, então, precisa ser avisado num período de 48 horas, que isso é uma coisa boa para o empregador, né? E para o empregado também, né? Para ambas as partes, eu acho que nesse caso ela é bem-vinda. Porque daí o que acontece? As férias, elas, querendo ou não, dão um fôlego para o empregador, né? Já antecipa uma coisa que é direito do empregado, né? Não prejudica o empregador. Então, eu acho um ponto positivo. Outra coisa que eu achei legal com relação ali às férias é com relação o terço de férias, né? Ele pode ser pago até a data do pagamento do 13º. Então, querendo ou não, se o empresário não tem dinheiro no momento para pagar, né? Pode ser pago nesse período. O empregado fica em casa, né? E curte as férias, então quer dizer que... né? Sim. Sim, até no começo de tudo isso eu até me questionava com relação às férias, porque o que é férias, né? A legislação diz que o gozo de férias é um período em que o empregado tem o direito de ter lazer com a família, poder descansar, poder ficar mais tranquilo da rotina laboral dele, né? E agora com essa questão poxa, ele está isolado em casa, de certa forma não tem aquele gozo, aquele prazer de estar de férias. Só que, claro, que a gente vê que o governo ele está partindo para um equilíbrio, entendendo que o empresário não pode pagar essa conta. Eu achei muito legal isso, de que agora ele pode, ele paga o salário normal e o terço, então quer dizer que ele paga só no 13º, é isso? Não, até, né? Pode pagar antes, quem tiver dinheiro para pagar antes, pode pagar antes. Mas é até o 13º.
que isso é um fôlego para o empresário, né, que vai ficar de portas fechadas, como já vem acontecendo nesse período, né? Então, a empresa, querendo ou não, tem isso nesse período. Ju, e deixa eu te perguntar, e com relação eu até vi na medida provisória, eu queria que você comentasse, porque até então, né, uma vez que a empresa decidisse pela férias coletiva, ela deveria primeiro ter aprovação junto ao sindicato e junto ao Ministério do Trabalho, e agora isso cai por terra, é isso? Isso, exatamente isso. Então, a partir do momento que a empresa tem decidir que vai dar férias coletiva, né? Então, ela tem um período de 48 horas para comunicar aos empregados. Não precisa mais comunicar o sindicato e nem o Ministério do Trabalho, que antes teria que comunicar um período de 3 meses antes. Legal. Ju, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho do contexto de férias, eu sei que a nossa live ela tem um tempo contado e por isso eu quero aproveitar ao máximo, tirar o máximo de dúvidas contigo. E a questão do trabalho, do work, como é que é? Homework, trabalho. O que você me diz sobre isso? O trabalho de casa, o que a legislação fala sobre isso? Como eu te disse, eu sou otimista, tá? E eu acho, assim, que agora é o momento da gente se ajudar, tanto o empresário como o empregado. E eu acho o teletrabalho uma ótima saída, quem puder usar, eu acho uma ótima saída. Se a empresa tem essa possibilidade do empregado trabalhar em regime de home office, eu acho ótimo. Legal. E se não tem, Ju? Tá produzindo, né? E o empregado manter o seu salário, que é o seu sustento. Então, eu acho assim que um ajudando o outro. Eu acho ótimo. E com relação às despesas, também as despesas ficam por conta do empregador, né? Que não vai alterar muita coisa, porque, querendo ou não, ele teria que abrir a empresa e o empregado iria trabalhar lá na empresa, né? Então, eu acho que é uma boa para ambas as. Entendi. Ju, e mas aquelas empresas que não tem como funcionar, eu atendo, por exemplo, consultor, eu atendo várias empresas do comércio que não tem como o empregado trabalhar de casa. Esses dias que ele faltou, né, por conta do decreto do nosso estado, pode ser descontado? Foi até uma dúvida que foi levantada pela Emanuela, sobre a questão dos descontos. A empresa pode descontar esses dias? Viu, Renato, não pode descontar esses dias. Agora, com esse decreto, então, abre um leque para a gente usar, para os empresários usarem, né? Essas opções que veio aí, que eu acho que foi, apesar de todo mundo, a maioria, assim, uns 90% do pessoal já caiu em cima criticando, eu acho que tem coisa boa aí para a gente aproveitar. Os empresários aproveitar e a gente recuperar um pouco a economia, né? Os dias não podem ser descontados, tá? Entendi. Então não pode ser descontado esses dias. Então, agora com essa nova medida que alterou ali que vão ser mais 7 dias, o que é mais recomendado nesse caso, Ju? Já dar férias para o colaborador, já prevendo até talvez alguns dias a mais além dos 7 dias? O que você acha que legalmente é mais saudável para essa relação empregado-empregador? Na verdade, isso daí pra gente, para falar assim, dar uma sugestão, assim, é meio complicado, né? Mas levando em consideração o que os outros países já vivenciaram com relação a essa pandemia, né? Eu acredito que nós estamos só no início, então eu aconselharia dar os 30 dias, porque nós estamos só no início ainda, né? Então, eu acho que vai ser prorrogado ainda mais, né? Minha opinião, é minha opinião.
Dito que ainda vai se estender por mais dias, estamos só no início, né? Entendi. Deixa eu, algumas pessoas... Oi? Eu gostaria de ressaltar, Renato, que não temos só a questão das férias, que pode ser usado pelos empregados. Temos outras coisas também, que é o banco de horas, né? Que pode também ser usado, antecipar os feriados, que são coisas boas que podem ser usadas pelos empregadores, né? Entendi. Mas o banco de horas seria no caso do funcionário que já tem horas acumuladas, que ele pode utilizar, ou as faltas que ele vai ter agora, ele vai poder pagar no futuro. Como é que você vê isso? Então, como é que você acredita aqui? Então, o banco de horas, ele pode, o empregado, ele pode, esse período que ele ficar em casa, né? Aí depois ele pode compensar. Nós estamos falando do período da pandemia, tá? Vamos esquecer o resto. Então, é nesse período. Então, a partir do momento que o empregador dispensar o empregado, ficar em casa, né? Então, ele pode ser feito um acordo, né? E ele compensar depois dessas horas. Claro, dentro dos limites da lei, não ultrapassando as 10 horas, né? Diárias. Então, pode ser feito isso também. Legal. Gente, vocês que estão ao vivo aqui, se vocês... tem uma pergunta que chegou aqui da Marina. Vamos ver aqui, ó. E se eu der 30 dias de férias a todos os funcionários e voltar tudo ao normal antes disso, o que eu faço? Boa pergunta, Ju. O que o empregado vai fazer nesse caso? Bom, se deu férias, as férias, querendo ou não, eu acho que a empresa ela não é prejudicada em dar as férias, né? Nesse período eu vejo, né, que não vai ser assim tão lógico, né? Que vai ficar um período, os 30 dias de trabalho, querendo ou não, né? Na economia da empresa mexe. Mas também tem outras legislações que depois você também pode fazer uma outra live falando com relação aos impostos, que também nesse período vai ser prorrogado. Então, querendo ou não, a empresa ela não vai ser assim tão prejudicada. E férias, querendo ou não, os empregados, né? A empresa tem que dar férias para o empregado, então só vai estar antecipando essas férias. Quem tem férias já aproveita, né, para mandar o pessoal de férias. Então, eu acredito que a empresa não vai ser prejudicada com relação a isso, e eu acredito que ainda vai ter outros benefícios do governo que vai ajudar a compensar esse período né, que o pessoal vai ficar. Legal. Tem uma pergunta. Para nós que temos funcionário com experiência vencendo nesse período, como proceder? Tem o quê? Quem tem contrato de experiência vencendo no período em que está esse isolamento aí, essa quarentena, o que deve ser feito? Né? Encerra o contrato de experiência? Não encerra? Acho que essa é a pergunta. Bom, daí vai depender de cada empresa, né, Renato? Porque o contrato de experiência, ele é um contrato determinado, né? Ele tem um período, não é um contrato indeterminado. Então, vai depender da empresa. Mas se ele quiser mandar embora, ele pode mandar embora. Porque normalmente o contrato de experiência a gente faz 45 mais 45, né? Normalmente as empresas fazem assim. Né? 45 dias prorrogados 45. Então, se o empregador achar que o funcionário, né, que não deve manter o funcionário, manda ele embora, senão ele mantém o funcionário. Se ele achar que vale a pena esse funcionário. Entendi. Ô, Ju, alguns clientes têm me questionado até sobre essa questão da rescisão. Posso demitir já o meu funcionário, porque não sei quanto tempo eu vou, né? Até era uma das motivos pelo qual o governo permitiu que suspendesse o contrato de trabalho por até 4 meses, era justamente evitar as demissões. Mas no caso de um empresário que
né, está passando por dificuldade e não quer esperar para demitir o funcionário, ele pode demitir o funcionário já? Tem alguma coisa que proíbe ele de demitir o funcionário nessa situação? Não tem nada que proíbe, né? Mas a ideia dessa medida é trazer alternativa, né, para manter os funcionários, né? É essa a ideia dessa medida, para usar esses em benefício, né, da empresa, para manter a empresa e os funcionários, né? Uhum. Outra pergunta Não que há me nada fizeram hoje... Sim, entendi. Então, se o empregador decidir que vai mandar embora, não tem nada que proíba ele de demitir. Mas uma pergunta que me foi feita hoje foi se poderia ser demitido o funcionário por Skype, né? Já que ela não pode ter contato com o funcionário, ela pode demitir por Skype? Olha, essa é uma pergunta assim que a princípio, né, Renata, a gente, pelos bons costumes, a gente chama o empregado, mas como a medida, inclusive, ela traz que pode comunicar o empregado em 48 horas pela mídia, pelo celular, pelo e-mail e tal. Então, eu acredito acho que não teria nenhum problema com relação a isso. Legal, né? Ju. Como pensando do outro lado, eu acho assim que a princípio é para a gente não ter contato com grupos grandes de pessoas e tal, para tentar, né, isso. E acredito assim, pelos bons costumes, eu acho que o empregador, né, seria conveniente o empregador chamar o empregado e conversar, entendeu? Uhum. Legal. Porque de trabalho e tal. A não ser que tenha algum risco, né? Daí eu acho assim, do empregador, alguma outra pessoa para ir lá e fazer a demissão, né? Então, eu acho no caso assim, de algum dos dois lados estarem no grupo de risco, é isso? Uhum. Bom, mas enfim, então quer dizer que ele pode demitir por Skype, por WhatsApp, por e-mail, claro que visando um bom relacionamento e tal, ele seria mais recomendado que ele demitisse até de forma pessoal, né? Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada. Ser demitido por telefone, WhatsApp, entre outros, seria horrível. Realmente seria horrível demitir alguém por um mês, assim, mas como hoje a gente não pode estar se reunindo muito, mas enfim. Ju? Essas coisas onde tem, né, muitas pessoas, eu acho que não é aconselhável, mas um empregado, né, como a gente vai na farmácia também, eu acho que eu aconselharia a empresa chamar o empregado e conversar com o empregado. Eu acho assim, até uma falta assim de respeito assim com a pessoa, né? Uhum. É um momento bastante difícil, né, Ju? É um momento bastante difícil, delicado, né, porque a gente entende o lado do empregado, que precisa desse dinheiro, que precisa desse trabalho. A gente também entende o lado do empreendedor, do empregador, que ele precisa manter o negócio dele de pé, e o custo para isso agora vai ser bastante pesado, até porque não está tendo receitas. Então, eu vejo que o governo está tentando algumas medidas. Tem gente criticando, tem gente elogiando, mas no final das contas é tudo muito novo, né? Não é algo comum que a gente tenha visto na história do nosso país, ou até mesmo na história mundial, uma situação como essa. Então, aqui tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Alguns empresários estão recebendo muitos atestados, até que momento isso pode ser tolerado, a questão dos atestados, Ju? Nesse momento, até quando o empresário... Pode falar. Eu acho assim, não tem atestado, é atestado. A gente presume-se que o atestado seja de um médico, uma pessoa, né, que tenha
condições de dar um atestado para a pessoa e tem uma fé, né? Tipo, um bom senso também, né, Renato? Que agora pode, vamos supor, você foi... você tem o Covid-19, teus familiares agora tem, né, que os familiares também podem receber um atestado. Mas eu acho, assim, que é mais uma questão de conscientização das pessoas, sabe? De olhar para o outro, olhar para o próximo. E eu acho, assim, que tanto o empregado quanto o empregador, um precisa do outro, sabe? O empregado pensar um pouco na empresa, se a empresa fechar, ele vai para o emprego. E hoje em dia, querendo ou não, agora nós estamos num momento de crise, perder o emprego não é uma boa coisa, né? Então, a questão dos atestados, acho que tem que ser revisto com relação aos empregados. Eu acho, assim, que não é o momento de ir lá e pedir um atestado por qualquer coisa, ou, né? Então, eu acho que estamos vivendo um momento de crítica e é um momento que tem as pessoas que têm que se conscientizar e se ajudar, né? Então, eu penso dessa forma. Legal. Ô, Ju, Oi? Vou tolerar. O empresário sabe quem que tá brincando e quem não tá. Quem merece aquele emprego e quem não merece, sabe? Eu atendo várias e os empresários mesmo já sabem, assim, sabe? Não adianta o empregado ir lá e encher de atestado. Aí depois vai ser mandado embora e daí o emprego, né, tá difícil. E principalmente com essa crise, eu acredito que pequenas e médias empresas, né, o cenário é bem crítico. Entendi. Ô, Ju, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Talvez a última pergunta minha, se alguém quiser saber mais alguma coisa, aproveite que ainda dá tempo. Mas a minha pergunta é com relação ao efeito da medida provisória. A gente sabe que isso não foi convertido em lei, né? E qual é o efeito disso? Até porque o próprio Congresso ele pode rejeitar a medida provisória. E como é que fica as empresas nisso? Então, a medida provisória ela é um instrumento com força de lei, tá? Então, ela é adotada pelo presidente em casos que a gente está vendo agora, de calamidade pública, né? De relevância, de urgência, né? Então, depois, ao chegar no Congresso, é criada uma comissão, né? É formada uma comissão, né? Vai ser discutida, né? E depois de aprovada pela Câmara do Senado, né? Pela Câmara e pelo Senado, né? Então, ela vira lei e é enviada pelo presidente para sancionar essa lei. Mas ela tem eficácia imediata, tá? Legal. Tem gente perguntando aqui, Ju, tem gente perguntando aqui com relação a parcelamento, com relação a empréstimos. Eu vejo assim que, até você me corrija se eu estiver enganado, mas uma coisa é você ter alguns boletos para pagar, você tem já um parcelamento, uma dívida com o banco, que você vai ter que negociar, né? Você vai ter que negociar com o seu fornecedor, você vai ter que negociar com Oi, voltou. Voltou. Legal. Então, eu estava falando sobre o questionamento das pessoas com relação a empréstimos, a dívidas, né, a credores. Eu acho que é um momento que você vai ter que realmente sentar junto com o seu credor, seja qual for ele, seja um banco grande, seja o teu locatário. Você vai ter que sentar e vai ter que negociar. É um momento em que todos têm que ter um pouco de tato com relação a esse momento, né? Então, eu não acredito que tenha já alguma coisa legal com relação a isso. Não sei se já tem, Ju,
alguma medida do governo com relação aos pagamentos que vão atrasar? Pode dizer isso pra gente? Viu? Como eu te disse, Renato, está saindo bastante